Olá, sexto ano, como é que vão os estudos? Tudo bem com vocês? Semana passada nós começamos aí o conteúdo referente ao Egito Antigo. Passei para vocês no PowerPoint uns slides bem interessantes que vai trazendo um cartão de visita, mostrando algumas fotos sobre o Egito, mostrando algumas informações geográficas são necessários, porque para a gente falar das civilizações, é necessário a gente se situar tanto no tempo quanto também no espaço. Então não adianta estar falando de um povo ou de uma civilização e a gente não saber onde é que ela se situa, quais as condições geográficas necessárias para que aquele povo chegasse ali, para que aquele povo tivesse condições de sobreviver, como era o clima, né, se era montanhoso, se era quente, se era frio, como eles se viravam. Vocês viram na aula passada a introdução sobre o Egito Antigo e as suas características. Vimos também sobre Heródoto, que é um historiador muito conhecido e que vai dizer que o rio Nilo presenteou para o mundo o próprio Egito. Então o Egito é a dádiva do Nilo. Ou seja, o Nilo deu o Egito para o mundo. Por quê? Porque no Nilo tem vida. E nós vimos aí um pouco da vegetação, vimos fotos do rio Nilo no período de cheia, né, no período em que ele está na sua normalidade, o quanto a vegetação aumenta. Então, teve vida, o rio Nilo está ali. E aí os povos começam a se aglomerar. Foram muitos povos que foram chegando na região do Nilo e é esse assunto que nós vamos ver hoje, como se constituiu a civilização egípcia antes mesmo de ser esse grande império, ali pela proximidade do rio Nilo. Vamos ver os dois reinos, que era o Alto e o Baixo Egito, entender um pouco sobre eles, até a unificação, e irmos um pouco além também. Só lembrando a vocês que vamos olhar aspectos religiosos, que é de suma importância, toda a estrutura social, aquela pirâmide social, falar um pouco também como se estruturava. A questão mais artística e arquitetônica vai ficar com o professor Flávio, né, que ele tem aí a disciplina de História da Arte, e como eu falei para vocês, nosso conteúdo, a gente vai procurar sempre deixar bem encaixado, para enquanto a gente estiver vendo, eu estiver passando para vocês toda o restante do conteúdo, o professor Flávio está lá explicando a arquitetura, a pintura, entre outras coisas, as expressões artísticas do Egito Antigo. Então essa interdisciplinaridade vai ocorrer entre história da arte e ocorre até mesmo com geografia. Até porque estamos estudando clima, espaço geográfico, então tudo isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem de vocês e vocês vão ficar com conteúdo bem abrangente, tá bom? Então estejam com o livro na mão, caderno, lápis, caneta, tudo que for necessário, porque também é importante fazer as anotações. Tá? Vamos passar alguns slides para ficar algo mais didático e a gente vai até onde o livro permitir. Isso porque no primeiro ano do ensino médio vocês também vão ver Egito Antigo, só que de uma forma mais detalhada. E o livro, dessa vez, para o sexto ano, oferece um conteúdo não tão amplo, mas necessário para que vocês conheçam como se formou e se estruturou não apenas o Egito, mas as civilizações antigas, tanto no continente africano como no continente asiático. E a gente falando de Egito Antigo, nós estamos falando do continente africano, ok? Então o Egito fica na África e de lá, segundo alguns historiadores, é na África que vai existir a primeira forma de vida humana, enquanto outros vão afirmar na Ásia, né? Como a gente estudou, criacionismo e evolucionismo. O fato é, o Egito se localiza na África e de lá, essa civilização tão fascinante, ela vai trazer conhecimentos profundos, vai se estruturar muito bem e vai passar a se tornar o celeiro do mundo antigo, ok? Então vamos dar uma olhada mais nesse conteúdo, espero que vocês gostem e acredito que vocês vão gostar, porque o Egito Antigo
fascina até hoje, tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, como nós estamos já estudando o Egito Antigo, é importante que a gente entenda agora como se deu a formação e a chegada dos primeiros povos na região do Nilo. Então, o rio Nilo, ele sempre foi muito importante porque o rio Nilo traz vida, né? Porque aonde tem água, vai ter vegetação, vai ter vida. E não só animais frequentavam bastante aquela região, como elefantes, girafas, avestruzes e vários outros tipos de animais. No período entre 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, fica entre 8.000 a 5.000 anos, segundo alguns historiadores vão afirmar, chegaram lá no Egito os primeiros povos, sendo eles seminômades. Alguns vão informar que era mesmo do período ainda do Paleolítico, mas esses núcleos humanos, eles começaram de fato a se aproximarem da região do Nilo e cada vez mais próximos às margens. Esses povos, eles eram chamados de nomos, que foram as primeiras organizações das comunidades agrícolas. E aí já chega também o período do Neolítico, onde eles vão praticar a agricultura, vão criar animais, como tem aí na foto que vocês estão vendo. Então vão ter a oportunidade de realmente sedentarizar. E aí, aos poucos, a população vai aumentando. Aumentando por quê? Porque próximo ao Rio Nilo há a possibilidade de você sobreviver, de plantar, de beber uma boa água também, né? E aí vão começando a se organizar, a partir daí, grupos humanos, chamados nomos, que foram aos poucos, a cada ano, aumentando a sua quantidade, e aqueles que chegaram primeiro, é claro, ficaram mais naquela região mais próxima do rio Nilo, né, como a gente chama assim, as margens do Nilo. E aí houve as ocupações, começaram a plantar, surgiram as comunidades locais, descobriram que com o canal de irrigação era possível cultivar em áreas bem mais além do rio Nilo. Por quê? Porque os primeiros povos ficavam próximos ao rio Nilo e os outros que chegavam iam se distanciando cada vez mais. Então, construir canais de irrigação era uma excelente estratégia para poder trazer água para a região que eles estavam habitando. E aí tem significado aí na página 67 de vocês, que irrigação é o método para levar água para determinada área. E a partir daí, com canais de irrigação, era possível praticar agricultura, como a cultura do trigo, da cevada, do algodão, do papiro e até mesmo do linho, que eram as atividades mais importantes nesse período do Egito Antigo. Eles também se preocupavam e criavam animais, como eu falei, os principais aí, cabras, carneiros, gansos e também a própria pesca. Praticavam também o comércio entre si e com outras civilizações sob o controle do próprio Estado. E aí a gente vai começar agora a entender um pouco mais de como era essa formação desse Estado egípcio. Então, a partir do momento em que o Egito e esses nomos foram crescendo cada vez mais, vai aumentando também aí a complexidade das sociedades. Isso porque sempre que uma população aumenta, ela vai se tornando muito mais complexa e vai existir então a necessidade de uma boa administração para poder a partir daí não gerar bagunça, não haver descontentamento por quem mora, criação de leis, formas de como administrar bem aquilo que é arrecadado. E a partir daí começam os nomos a se organizarem de uma forma que eles pudessem viver melhor em comunidade. E esses nomos escolheram chefes de comunidade, das comunidades que disputavam com frequência o domínio das áreas férteis. Fora isso,
essa escolha de um líder, que ele era chamado de nomarca, vindo aí da palavra nomos, ele tinha a responsabilidade de chefiar toda a comunidade. Isso por quê? Porque precisava se estocar alimentos, porque não poderia estar comendo de forma desregrada, porque também viriam momentos em que faltaria determinados alimentos por causa da quantidade de pessoas que tinham nos nomos e também na época de dificuldade, né? Dificuldade, questão principalmente relacionada ao clima, às enchentes do Nilo. Eram necessários também construírem diques, que eram barreiras construídas para conter a água do rio, principalmente quando se tratava do rio Nilo, quando tinha as enchentes, acabava muitas vezes destruindo muitos nomos. E precisavam, então, criar um sistema administrativo para poder realmente dar continuidade a essa sociedade. Então surgiram o líder chamado nomarca, que ele passou então a solucionar esses problemas. E era escolhido, claro, aquele mais habilidoso entre eles, para poder realmente ter as melhores ações diante, principalmente, das situações mais difíceis. E a partir daí, o que que acontece? Para poder melhorar a situação, foi criado entre os próprios egípcios, a ideia que eles tiveram foi de fato escolher esse nomarca para tentar resolver esses problemas administrativos, formando aí um corpo de funcionários públicos que pudessem realmente ser mais eficiente diante de todas as dificuldades que se tinha. E principalmente por causa das disputas que aconteciam entre muitos nomos, ou seja, muitas comunidades agrícolas, e a partir daí foram se unindo e acabaram formando aí dois reinos distintos. Um reino ficou conhecido como o Delta, que fica no norte, que formou aqui essa parte aqui, ó, do chamado Baixo Egito. Esse Baixo Egito pode ser chamado então de Delta do Nilo, certo? Então é essa parte aqui no lado norte. E houve também um outro reino que ficava no Alto Egito, que está aqui, ok? E esse Alto Egito também tinha a sua liderança. Essa aqui ficava na região sul, essa aqui ficava na região norte, certo? Aí se constituía o Alto Egito e o Baixo Egito. E esses dois reinos, eles estão entre os mais antigos estados de que se tem notícia. Isso aí vai entre aproximadamente a 3.500 anos antes de Cristo. E aí cada um tinha o seu chefe, certo? Ou seja, alguém que iria liderar esse grupo. E para que o Egito ele crescesse e não ficasse fragmentado, tendo aqui de um lado o Baixo Egito, do outro lado o Alto Egito, Menes, que também era conhecido como Narmer, ninguém sabe, como tem no livro de vocês, o verdadeiro significado do nome, como se fala realmente esse nome. Mas ficou mais conhecido aqui, ó, na maioria dos livros, como Menes. E ele conseguiu unificar esses dois reinos. E quando ele começa e consegue unificar, vai ser um momento de muito crescimento para o Egito, que antes era dividido, e Menes passa a ser esse grande líder que conseguiu essa unificação. Então, a partir de então, depois dessa unificação dos dois reinos, podemos dividir aí a história do Egito em três fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império, certo? Tendo esses
os seus períodos também aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Ó, Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. E dentre o Antigo e o Novo tem o período aqui chamado, os períodos que são chamados períodos intermediários. Mas aí podemos dizer que está dividido aí em 3 fases. 1, 2 e aqui com o Novo Império, 3 fases. Podemos dividir a história do Egito Antigo. E dentro dessas 3 fases, é claro que a gente sabe que há uma figura que é bastante conhecida quando falamos de Egito Antigo, que é a figura do faraó, que tinha como principal função manter a unidade e a ordem ao Estado egípcio. E aí foi criado um Estado forte, onde a própria pessoa do faraó tinha um domínio sobre 42 nomos, e ele colocou também, diante desses 42 nomos, os chamados nomarcas, que passaram a ser representantes locais, como se fosse um tipo de governante ou prefeito, né? Vamos dizer, governante de cada nomos, ou seja, de cada comunidade. Então os nomarcas não deixaram de existir, mas eram submissos a uma figura centralizada, que era a figura do próprio faraó. E aí o que acontece? Esse faraó, ele era considerado um deus vivo. Ele não era um representante dos deuses, mas ele era considerado um próprio deus, certo? E a partir daí podemos dizer que o que ocorria lá no Egito Antigo, a forma de governo era uma monarquia, vou botar aqui a palavra monarquia, mas essa monarquia era muito mais que uma monarquia. Era uma monarquia, escrevendo aqui, teocrática. E a palavra teo significa Deus. Deixa eu só apagar aqui. Deus. Deixa eu ver como continuar escrevendo. Aqui. Voltando, estou aprendendo aqui também. Ótimo. Então, governo teocrático significa o governo de Deus, porque vem a palavra teos, e cracia vem de governo, certo? Então, tecnicamente falando, teocracia é o governo de Deus, visto então que o faraó, ele era o representante, aliás, o faraó era o próprio Deus, e aí ele tinha nas suas mãos tanto o poder religioso, como também o poder político, era colocado aí em sua coroação. Então, quando um faraó morria, geralmente ele era sucedido por um membro da própria família. Há casos também que os faraós, eles casavam com suas próprias irmãs para que não perdessem aí aquilo que eles chamam de descendência mais próxima dos próprios deuses. Então são também algumas curiosidades importantes para sabermos. Observe aí no livro de vocês, na página 67, tem 3 desenhos embaixo. Um cidadão com a coroa branca, que representava o Alto Egito. Um com a coroa vermelha, que representava o Baixo Egito. Eram os 2 reinos que eram divididos antes da unificação. E com a unificação da coroa, vem agora uma coroa dupla, que simboliza a união entre o Baixo Egito e o Alto Egito. Bem, e a partir de então, o Egito ele começa a montar, a ter aí uma estrutura de organização social. E aí no livro de vocês, na página 68, tem essa imagem aí, ó, que é aquilo que chamamos de pirâmide social, para que a gente possa entender melhor, de uma forma mais didática, como se constituía essa estrutura social egípcia. Então lá no topo, aqui em cima, você observa a figura do faraó, aqui, ó. Aqui ficava o faraó e a sua família, era a própria realeza,
Um pouco mais abaixo da pirâmide social, observem que há a figura do sacerdote, e o sacerdote, ele era aquele responsável pelos rituais, né? Pelos rituais religiosos e também pela arrecadação de muitos alimentos que eram destinados também para o próprio Egito, para a partir daí haver também uma distribuição e uma melhor administração. Então a função principal dos sacerdotes era de interpretar os desejos dos deuses e cuidar dos cultos. Aí eles recebiam não só tributos, mas também tinham a isenção de impostos. E devido às características, os sacerdotes chegaram a formar o grupo mais rico e influente do Egito, abaixo do próprio faraó. Então a diferença entre um sacerdote e um profeta seria, o profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus, né, para o povo. O sacerdote, nesse sentido, ele também tinha a função aí no Egito de trazer essas mensagens e responsáveis pelo próprio ritual. Nessa primeira parte aí também, da pirâmide social, nós temos uma outra classe aqui, ó, que são os burocratas. E esses burocratas também estão juntos com os militares. Essa classe aí era chamada de classe nobre. Também fazia parte da nobreza, tá bom? Então vou botar aqui NOB para que vocês assimilem aí que essa pirâmide social até então fazia parte, todos aqueles que estavam dentro dessa primeira parte aqui, ó, segunda e terceira, todos eles eram chamados de nobres, né? Então essa era uma estrutura muito simples, mas abaixo você encontra camponeses e escravos. O livro mostra uma forma muito simples de uma pirâmide social, mas eu vou passar aqui para vocês uma outra pirâmide social que vai também mostrar de forma mais específica como era dividido. Observem aqui essa outra pirâmide social que eu tirei aqui para vocês, uma imagem. Deixa eu só ver aqui como é que apaga isso. Estou apagando aqui para ficar mais organizadinho. Essa pirâmide social era mais específica, que vai mostrar de forma mais detalhada como era dividida a sociedade egípcia. Então, como eu falei, né? Logo acima nós temos a figura do faraó, abaixo, e aí faraó, claro, junto com a sua família. Nobres e sacerdotes, é esse segundo momento aqui, faraó, nobres e sacerdotes. Mais abaixo, toda a sociedade bem organizada tem que ter também um exército, né? Então tinha um grupo de soldados, os escribas aqui, ó, e aí quando se refere a escribas, nós estamos falando aí de funcionários públicos que tinham a facilidade de escrever. Eles tinham conhecimento da escrita, visto que a maioria dos egípcios eram analfabetos. Então esses que sabiam ler, que conheciam a matemática mais prática, eles registravam por escrito o valor dos impostos recolhidos e a quantidade também de alimentos estocados. E aí eles eram os funcionários públicos e ajudavam aí, tinham domínio da escrita e também formavam um poder político também muito forte, tá? De influência devido ao seu conhecimento matemático e também de letras, né? Grupos de comerciantes. Toda a sociedade possui o seu comércio, está aqui embaixo, ó, com a venda de seus produtos alimentares. Aqui também tem os artesãos, que faziam parte do comércio também, mas mais voltado para a questão de artesanato. Mais à frente vocês vão entender melhor, vão conhecer mais. Aqui, ó, mais na zona rural, estavam os camponeses. Esses realmente eram conhecidos aí como os felais,
também eram obrigados a pagarem altos tributos ao Estado, trabalho muito forçado, estavam sujeitos a castigos impostos pelos próprios funcionários públicos. E era esse grupo aqui principal que sustentava todo o restante, né? Porque sem termos uma boa prática agrícola, não tem condições de alimentar a população. Então, sempre que a gente vai a um supermercado, as coisas ali não saem, não chegam ali do nada, né? É necessário que saia primeiro do campo, muitos produtos são industrializados para depois chegarem nas prateleiras. Também frutas, verduras, etc. Os camponeses, apesar de estarem mais abaixo da pirâmide social, sem eles não teria aqui, ó, nada disso. E a classe mais baixa de todos, claro, eram os escravos. Então os escravos, eles realmente, a maioria não era, na verdade nenhum, era por questão racial, tá? Não era por causa da sua cor. Que hoje quando se fala de escravidão, sempre se relaciona a questão da cor da pele. Mas era muito comum na antiguidade se ter escravos. A grande maioria eram escravos de guerra e serviam aí para trabalhar no pesado mesmo, construindo as pirâmides, edifícios, tantas outras coisas, não tendo aí os mesmos direitos que os egípcios, mas muitos deles poderiam casar, poderiam constituir família, poderiam ter uma liberdade religiosa um pouco maior, dependendo do reino. Então a civilização egípcia também não foi diferente, né? Teve também seus escravos que trabalharam e não trabalharam pouco não, tá? Então essa era a estrutura daquilo que chamamos pirâmide social do Egito Antigo. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais a fundo o período dinástico, que é o período que eu falei há pouco, onde foi dividido o Egito Antigo depois da sua unificação entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Esse conteúdo que nós vamos estudar a partir daí na próxima aula. Vamos ver as crenças religiosas e a ciência e vamos conversar um pouco sobre os tipos de escrita. Questão mais artística, como eu já falei, vai ficar com o professor Flávio. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu quero deixar 2 recados para vocês. Primeiro, claro, é uma atividade que vocês vão fazer. Não deixem de fazer a atividade. Depois eu vou recolher essas atividades. Vocês vão tirar foto do caderno, ou eu vou ver uma outra forma da gente recolher todas essas atividades, tá certo? Então façam sempre no caderno, para não rasurar o livro, até porque depois vocês podem repassar esse livro e ajudar aí no outro ano os pais comprarem outros livros. Então, preservem o livro de vocês. A atividade que vocês vão fazer está na página 75, onde tem lá atividades. Vocês vão fazer a primeira questão, a segunda, a terceira e a sexta questão. São 4 questões que vocês vão fazer no livro. Então é só colocar a resposta. Bota lá, atividade, bota o título, Egito Antigo, página 75, respostas. Primeira questão, segunda, terceira e a sexta questão. Ok? E o segundo recado, gente, é para que vocês não deixem de olhar a plataforma e as mensagens que estão lá. É importante porque sempre tem atualização, tem informações sobre avaliações, tantas outras coisas. Então, sempre que entrar na plataforma da Plural, observem se tem alguma mensagem. Também observem a caixa de e-mail de vocês, né, dos pais, para ver se a escola também tem deixado alguma informação, tá? Para que todos vocês estejam sempre atualizados com o que está acontecendo. Eu desejo a todos uma boa semana, estudem, releiam, a aula está bem didática e na próxima aula nós começamos a falar do período dinástico do Egito Antigo. Até mais, se Deus quiser.